Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos mostrar para vocês aqui como é que vai se sair a câmera deste cara aqui, ó. Esse aqui é o Motorola Edge 20 Pro. E obrigado se você veio lá do vídeo de unboxing, se você clicou depois de assistir o vídeo de unboxing, brigadão por estar aqui. Esse vídeo nós vamos fazer o teste, eu vou sair já e vou fazer o teste de câmera desse cara aqui. Não vai ser um teste longo, mas em vídeo eu sempre falo um pouco mais do que eu devo, né? Depois eu vou colocar algumas fotos. E se você não assistiu o unboxing, clica neste cantinho aqui e vai aí, procura conteúdo de Rodrigo e você vai achar o vídeo de unboxing caso você não tenha assistido. Se você veio do vídeo de unboxing, obrigadão, deixa o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora no canal. Na descrição desse vídeo, óbvio que vai ter também os links para comprar esse produto caso você se interesse. Bora lá para fazer o teste de fotos desse cara aqui. Bom, pessoal, bora lá. Já saí da mesa, cá estamos começando a gravar com a câmera frontal do Moto Edge 20 Pro. É um nomezinho difícil, se você for falar Motorola Moto Edge 20 Pro, é difícil. Essa aqui é a câmera frontal gravando em Full HD. A imagem vai ficar meio ruim? Vai, porque esse vídeo é 4K, então nessa hora ele vai ter que dar uma subida. Mas só comecei com essa câmera aqui em Full HD para falar que a estabilização só dá para fazer em Full HD, tá? Não dá para estabilizar, que é uma estabilização digital, em 4K. Inclusive, a Motorola nem te avisa. Se você for lá e colocar no 4K e for nas configurações e habilitar a estabilização, ela automaticamente pula para Full HD e não vai te avisar. Você vai achar que está estabilizando 4K e não está, tá? Então essa aqui, ó, é a Full HD, não vou nem gravar muito, tá? Full HDzão na câmera frontal do Moto Edge 20 Pro. Aqui na tela tá dando umas estouradas ali, enfim. Vou colocar em Full HD, em 4K, porque fica esquisito gravar aqui, vocês vão ver a qualidade bem pior. Então vamos para 4K e eu continuo falando. Bom, agora sim estamos em 4K, não mudou praticamente nada, só a resolução que vocês devem estar vendo bem melhor. Então, feito alguns disclaimers, algumas explicaçãozinhas, essa aqui é a 4K da frontal do Moto Edge 20 Pro. Então ele não tem estabilização, então quando eu caminho assim, ó, pode ser que ele trema, estou segurando com a mão o smartphone, pode ser que ele trema um pouquinho demais. Cada passo, ó, óbvio que se eu ficar paradinho assim, eu estou parado, você não vai ver nada de diferente, né? Mas se eu caminhar, obviamente que aí você vai ver um treme-tremezinho aqui, estou de chinelo. E é isso aí. Outra coisa que dá para você desabilitar o áudio nas gravações caso você queira. E na câmera traseira você grava 4K 60, diferente da frontal, que é só 4K sem estabilização. Não tem 60, a traseira você tem 4K, 4K 60 e 8K. Se você quiser gravar com a traseira desse smartphone, você consegue gravar 8K. Tem câmera de 108 megapixels principal, câmera de 16 megapixels ultra-wide que tem duas funções. Você consegue fazer aquelas fotos bem ampliadas que você vai ver nesse vídeo, bem largas, com bastante coisa, e consegue fazer foto macro também. Tem a câmera de 8 megapixels para zoom, 5x ótico, e ainda a zoom periscópico que te dá vantagem de até 50x de zoom digital. Ó, pessoal, resolvi gravar um pedacinho aqui, ó, de vídeo em 8K. Esse é um vídeo 8K com o Edge 20 Pro. Será que dá para dar zoom? Vamos ver no zoom pinça. Vai zoom, ó. Vai zoom até 4.9, ó. 8K. Tô vendo aqui na tela a imagem meio gelatina, tremendo um pouquinho, né? E eu posso diminuir até aqui. Esse aqui é o 8K então. Se eu caminhar, deve tremer bem, talvez, né? Tá, treme um pouquinho. Mas esse é o 8K. Óbvio que você tá vendo esse vídeo aqui em 4K. Então ele está fazendo aí, baixando um pouco a resolução, nós estamos fazendo para você ver esse vídeo em 4K. O vídeo que você está vendo é vídeo 4K 30, tá? Mas está gravando aqui em 8K 24 neste momento. Ele faz 4K 60, vamos ver qual que vai ser a impressão, porque eu vou colocar um 4K 60 dentro de uma timeline de 30. Vamos ver, esse aqui então é o 8K, será que foca bem? O relógio não é uma boa coisa para focar, porque ele tem reflexo, tá? Vamos apontar aqui para baixo para a pulseira. Ó, eu acho que foca. Com luz foca. Aqui, se eu tentar a tela, ele vai... Até que focou. Focou sim, 8K. Essa aqui agora, pessoal, é o 4K 30, tá? Esse é o 4K 30. Será que em 4K 30 dá para dar um zoom maior do que no 8K? Vou fazer esse teste aqui. Vamos ver. Não, vai até 4.9 também. O 4K 30. Esse aqui então é o 4K 30 fps, vamos caminhar um pouquinho aqui.
Tem muita pedra aqui, galera. Eu tô de chinelo, então pode dar uma sensação de tremida maior do que a que eu tô vendo aqui. Então é bom vocês julgarem por aí. Esse aqui é o 4K 30 fps na câmera traseira, tá? Tem céu por aqui, hoje temos céu azul com nuvens. Então esse é o 4K e dá para fazer fotos, tá? Enquanto você vai filmando, se eu quisesse ir fazendo umas fotinhos aqui, eu consigo ir fazendo fotos enquanto eu tô gravando, tá? Esse aqui então é o 4K. Vamos ver, testar aqui só um pedacinho de correção de exposição e de foco nessa árvore. Focando, exposição, focando, exposição, focando, exposição. Tá bem rápido a transição. Ó, pessoal, e para quem gosta daquela fluidez, esse aqui é o 4K 60 no Motorola Edge 20 Pro. Olha só como que ficou. Tá bem estável, tá? Tá com a estabilização ativada aqui. 4K 60, muito bonito de ver, ó. Eu tô andando, cara, ó. Tô parado não. Ó, tô chegando aqui perto. Olha só como parece que eu não tô mexendo e eu continuo andando. Pode ver, ó, que a árvore tá aproximando. Eu tô andando. Parece que tá parada nela. Ficou até esquisito. Caramba, velho. Olha só o efeito. Eu tô aproximando, eu não parei de andar. Parece que tá fixo num ponto. Eu não parei de andar. Caraca, esse é o 4K 60. Esse é o 4K 60. Vou mover para lá. Vocês estão vendo? O 4K 60 me agradou demais. Muito, muito, muito. Deu uma estourada lá, mas tá bem branco mesmo. Ó. Você tá vendo? Ó? 4K 60 agora ele corrigiu. Impressionou. 4K 60 impressionou. Olha o céu. Olha as árvores. Ele tá tirando bastante sombra dali. Muito bom. 4K 60. Ó, vou caminhar de novo. Tô caminhando já, ó. Só pra vocês terem a impressão. Isso aqui me impressionou realmente. Vou voltar por 4K. Ele grava 4K em 24, 30 e 60, tá? Eu vou voltar pro 4K 30 agora um pedacinho, porque acho que eu gravei a primeira parte sem estabilização ativada. Ó, esse agora é o 4K de novo, o 30. É, realmente eu tinha esquecido de ligar a estabilização na primeira parte que eu liguei o 4K na traseira. Olha só. Tá ligada a estabilização, que é digital, obviamente, só tem estabilização ótica na lente de zoom, que é a de 8 megapixels. Olha só, 4K 30, impressionante, impressionante. O céu tá muito bem exposto lá, o chão também, e a estabilização, vou falar para os senhores aqui, já vi estabilização muito boa, mas não me lembro de alguma ficar tão parada assim, ó, a ponto que, ó, mais uma vez naquela árvore. Eu tô andando, vocês vão ver que ela vai começar a se aproximar. Eu tô de chinelo, vocês viram quanto eu tava tremendo com a estabilização desligada. Dá uma olhada, o quanto eu vou me aproximando. Se liga, aqui no telefone, na tela, eu tô olhando e não tá mexendo nada. E a árvore vai se aproximando e vai se aproximando, eu tô fechando nela. Parece que ela tá... Cara, parece que eu tô com melhor que um gimbal aqui. Se ligaram? Ó, eu não parei não. Tô aqui, velho. Realmente impressionou. Essa traseira aqui impressionou. Muito bom. E eu acho que ele faz vídeo também na macro. Vamos ver. Ó, pessoal, e ao contrário de alguns smartphones que não gravam vídeo, por exemplo, a Samsung não gravam vídeo, alguns smartphones na macro, ó. Tô gravando com a macro. Não sei se tá em 4K aqui, vou escrever na tela aí se tá 4K. Mas, ó, na macro, cara. Gravando com a macro, ó. Se você quiser ver desfoque, olha lá o desfoque no fundo. Porque é uma macro, né? Eu tô focando bem próximo. Olha só, velho. Qualidade muito boa. Muito, muito boa. Além de fotos boas da macro, que a Motorola tem mandado muito bem. O G100 já era um espetáculo. Esse aqui tem o mesmo chip, né? O 870. Olha só. Muito bom. Pessoal, vou colocar a voz por cima aqui, fazer um voice over, porque eu fui capaz de não conseguir gravar o áudio dessa gravação de tela. Isso é uma gravação de tela, tá? Aqui, então, a gente vai ver a interface da câmera do Motorola Edge 20 Pro, tá? Essa aqui já está em vídeo, né? Essas aqui são as possibilidades que a gente tem em vídeo na câmera traseira. O padrão aí, ligar ou desligar a lanterna para iluminar o vídeo, padrão 16:9 ou tela esticada. Para baixo as funções, né? 8K 24, 4K, você tem a possibilidade de 4K 30 ou 60, tá? E Full HD você tem a possibilidade também de 30 ou 60, 8K somente 24. Ou
ligar e desligar o microfone também, tá? Então, lembrando mais uma vez, isso aqui é uma gravação de tela. Essas são as funções da câmera traseira em vídeo, pessoal, tá bom? E mudando para a câmera frontal, vocês estão vendo que a minha boca não está sincronizada porque eu estou colocando a voz em cima. Essas são as opções da câmera frontal. Também dá para ligar ali a tela, né, que ela vai iluminar para ter mais luz no vídeo. Padrão do aspecto, 16:9 ou tela esticada, embelezamento de rosto, que só dá para usar com estabilização desligada. E as opções que aparecem em foto na câmera frontal, flash, timer, aquele modo dinâmico que é para fazer um vídeo curto, as opções de aspecto também que aparecem nas opções de câmera. E na traseira, é isso aqui que a gente vai ter, tá? Flash ligado, timer também. E as opções que estão aparecendo na tela aí, ó, a câmera de 1x, a câmera ultra-wide, a macro, essa aqui é a macro, essa de 0,5x é a ultra-wide, está aparecendo para vocês. 1x, que é a câmera principal, e 5x, que é a que tem 8 megapixels e faz o zoom ótico. Essa é a única câmera que tem estabilização ótica. E aqui no sliderzinho, se você segurar o botão, você vai conseguir dar zoom digital até 50x em fotos. Isso é uma gravação de tela, por isso que você está vendo como vídeo, tá? E aí no cantinho esquerdo superior aparece um previewzinho para você se localizar e tentar estabilizar melhor, manter o foco onde é que você está apontando a câmera. Então é isso aí que tem. E partindo para as configurações, a gente tem as configurações de câmera aqui agora, tá? Então, dentro do menu de funções, vai ter as opções dentro de foto, modo para ativar ou desativar HDR. Esse é o modo aí que você pode utilizar o quad pixel ou não, para ele juntar os pixels e dar mais iluminação. Eu utilizei o modo HDR ativado sempre nas fotos da frontal e da traseira nesse teste de hoje. Você pode deixar no automático. Essas são as funções que você vai encontrar dentro de opções, nas opções de câmera, tá? Essas são as funções que você vai encontrar em vídeo, tá? Então, essas são as opções da câmera, fora aquelas opções que aparecem na tela lá e dá para utilizar muita coisa ali pelo menu de atualização de tela, tá? Então, aqui a gente tem as outras opções de câmera que você tem possibilidade, que é a cor em destaque, panorama, filtro, captura dupla em foto e em vídeo dá para fazer, o modo recorte, que é aquele desfoque, modo cinematográfico, ultra high res, que vai utilizar o poder de 108 megapixels da câmera, escanear documentos, modo retrato, night vision, selfie em grupo, modo pro que tem na frontal e traseira e ainda as outras opções de vídeo. Pessoal, e continuando aqui um pouquinho mais de voice over antes de eu mostrar a captura dupla, essa aqui é um teste da câmera de zoom gravando tela. Esse zoom só é possível em fotos, tá? Essa aqui é a interface de câmera da câmera traseira. Aqui a gente está na câmera ultra-wide, tá? Esse é o ultra-wide que eu estou mostrando para vocês. Aqui é a câmera de 1x, câmera principal de 1x, e a câmera de 5x logo acima, que eu já vou colocar. E aí vocês têm a possibilidade de ver o zoom ótico de verdade com estabilização ótica, tá? OIS, sem zoom digital até essa parte aqui. E aí, se você segurar sobre qualquer um dos ícones de câmera, você consegue ir para o zoom digital. Tanto descendo, aliás, ele vai descer de câmera e você pode ir aumentando até acima do 5x quando ele começa a utilizar o zoom digital e aí vai até os 50x. Até uns 8x, próximo dos 10x, a qualidade é utilizável ainda. Acima dos 10 já começa a ter uma degradação bem aparente. Então 10, 15, 20 já vai ficando tipo... tem para ter. Pode ser que melhore na atualização de software, mas por enquanto não está. Como vocês viram também, apareceu várias imagens meio magentas durante esse vídeo aí, então precisa dar uma consertada nesse software. Como vocês viram, não tem pouca coisa, cara. Tem coisa pra caramba que dá para fazer no menu dessa câmera. Vou fazer o que agora? Vou tentar utilizar essa captura dupla aqui, não vou fazer as outras, porque é muita coisa, tá? Os meus vídeos já são longos, então estou gravando agora com a frontal de novo em 4K, estou paradinho, 4K 30, que é o que ele faz na máxima resolução. E vou fazer o modo captura dupla em vídeo para vocês verem. E ele faz esse captura dupla também com fotos. E depois vocês vão ver as fotos e a gente finaliza isso aqui. Lembrando que se você veio lá do vídeo de unboxing, muito obrigado. Se não veio do vídeo de unboxing, quer mais detalhes, clica aí no cartãozinho aí, ó, e vai lá ver o vídeo de unboxing e vai sair vídeo também do dockzinho da Motorola, tá? Vamos agora para captura dupla e depois para as fotos. E não esquece de se inscrever no canal. Olha só, captura dupla agora. Eu estou me vendo aqui na tela maior, na câmera frontal. E vocês estão vendo o quadro ali, ó, sendo preenchido pelo resto, ó. O quadrozinho que está no cantinho aí, ó. Você consegue fazer uma fotinho com você no cantinho, a paisagem maior, ou você maior e a paisagem menor. Dá para fazer também. Olha aí, que legal. Esse é o captura dupla, então. Vou mudar de novo, ó. Mudei e tá aí.
captura dupla do Motorola, dá para pausar e dá para fazer foto assim ainda. Se eu quiser fazer uma foto, eu posso clicar e fazer uma fotinho. Bom, pessoal, esse ainda não é o review, né? É o meu testezinho de câmera que eu falei no vídeo de unboxing, se você veio de lá. E vai sair mais coisas depois que eu testar mais esse produto. Eu tô no segundo dia com ele. E aí as outras coisas sobre câmera, sobre o aparelho vão estar no review. Tem vários modos nesse modo de captura dupla. Então vocês estão vendo que agora tá half to half, né? Tá meio a meio e eu posso inverter isso aqui, ó. Se eu clicar aqui, cliquei, eu inverti. E você pode escolher qual câmera você quer fazer esse lance ainda, ó. Então, tem várias opções, cara. Não dá pra você escolher depois que começou, mas ó, mais uma opção, se liga só. Se ligou? Agora eu coloquei de novo daquele primeiro modo que a gente tinha colocado, só que eu coloquei a Ultra Wide. Você pode colocar a câmera que você quiser, dividir a tela do jeito que você quiser, colocar na frente, na frontal ou na traseira e ainda ter essa gravação aqui, ó. Bem legal esse modo. Agora sim, fotos. Let your body take control. You're on my mind, baby. Just move a little closer. And I say, oh, it's a night we'll both remember. Oh, sweet surrender. Oh, we're moving close together. Bom, pessoal, acabei de voltei lá da gravação, demorei 1h e pouco lá, 1h30, quase 1h40, não gravando continuamente, mas você vai do lugar, anda, faz um negócio, passa no outro lugar, faz uma foto. Enfim, as impressões sobre a câmera do aparelho da Motorola, esse top de linha da Motorola, que eu mencionei no outro vídeo. O preço dele é $700, o preço de lançamento. O preço Brasil você vai ter que ver aí na descrição, porque eu não tenho no momento que eu tô gravando esse vídeo, porque eu tô com o aparelho antes dele ser lançado, certo? Bora lá, o aparelho está na última atualização disponível, né? Eu atualizei antes de sair, aliás, só tinha uma atualizaçãozinha de segurança de 1º de agosto. E é o seguinte, o que eu notei nesse cara aqui? Algumas coisas bem legais e algumas coisas que não me agradaram muito, principalmente em vídeo. Câmera frontal é de 32 megapixels, ela grava em Full HD e grava em 4K.
Em 4K não tem realmente estabilização. Então, se você estiver gravando em 4K, sem estabilização. Quer estabilização, tem que colocar o Full HD. Não segura muito HDR na frontal, então uma câmera de 32 megapixels, que pode ser até o mesmo sensor que a Samsung utiliza nas câmeras de várias linhas de smartphones deles de 32 megapixels. É uma qualidade em vídeo okzinha, tá? Para um dispositivo top de linha, não sei aonde vai estar encaixado o preço desse cara. Eu acho que devia ser mais. Pode melhorar com as atualizações? Pode. A captação de áudio é legal, é boa, mas o vídeo em si não me agradou muito a câmera frontal. Em fotos, achei um pouco acima da média, mas ainda fica devendo um pouquinho para um top de linha. Na frontal, eu tô dizendo. O pós-processamento é bom, mas não é um processamento que eu gostaria de ver num dispositivo top assim, tá? Pode melhorar com software. Eu acho que deve melhorar com software. Até porque pode ser só impressão minha, mas eu achei o dispositivo da Motorola, o Moto G100, óbvio que o G100 já está no mercado há um tempinho, mais equilibrado em câmeras do que neste momento aqui de lançamento. E nesse momento eu posso estar com o software bem cru ainda e ele pode melhorar. Mas eu achei as fotos e os vídeos até da traseira, guardadas as proporções do Moto G100, um pouquinho melhores que esse aqui. Motorola, atualiza, que eu acho que vai ficar bom. Na parte traseira, as câmeras têm a câmera de 108 megapixels, tem aquele zoom que vai até 50, tem uma câmera macro e tem uma câmera de zoom de 5x ótico, não é digital. Bora lá. A única que tem estabilização ótica é a de 8 megapixels, que faz o zoom de 5x. Essa tem estabilização ótica, tá? As outras, a principal de 108 e a macro, que a macro também é uma ferramenta boa porque é um canivetinho suíço, né? Para duas funções. É uma macro de 16 megapixels, faz fotos muito boas. Igual o G100 fazia, só que o G100 ainda tem um LED na traseira. As fotos macros desse cara aqui são bem boas. Acima da média que você vai encontrar até em dispositivos flagship, tá? Eu acho que o do G100 ainda é melhor, porque tem um LED para ajudar ainda. E olha só, o G100 é um intermediário se a gente for ver. Com o mesmo chip desse cara, mas é um intermediário. Enfim, a câmera principal, as fotos são legais. Eu ainda achei... Eu tenho que fazer a comparação porque tá muito na minha cabeça. Por isso que eu acho, quem busca um dispositivo da Motorola, o G100 é um baita negócio. Eu achei que as fotos, quando eu fiz do G100... Vou deixar aí também linkado o vídeo de teste de câmera do G100 quando eu fiz. Vocês tirem as suas próprias conclusões. Vou deixar aí também. Eu achei as fotos do G100 com HDR até melhor que as fotos desse cara aqui. Pode estar um software cru? Pode, mas eu testei nesse momento e poderia ter me agradado mais. Não é uma câmera ruim, não. Segura bem o céu, segura. A traseira com certeza é melhor do que a frontal para isso, né? As traseiras. Mas faltou um pouquinho de HDR, que o G100 acho que me agradou mais para fazer a comparação justa com o dispositivo da própria Motorola e que tem o mesmo chip. Eu acho que o zoom de fotos, o zoom da câmera de 50x, até uns 10, olha lá que ele é utilizável ainda. Acima de 15 começa a ficar ruim, 20 já tá ruim, 30 é ruim, 50 é ruim. Se você for dar um zoom em algumas coisas longe. Então, é uma câmera que tá aí, talvez dê para você fazer uma foto da Lua. Acho que sim, vamos ver o resultado, não deu para testar hoje. Então, deu para observar que tanto a frontal quanto a traseira não me agradaram daquele jeito que eu gostaria de falar para vocês animado, tá? Neste momento. Pode ser que mude, não vai ser o primeiro vídeo que eu vou fazer, no único vídeo que eu vou fazer. Vou fazer outros vídeos dessa câmera. O vídeo é gigante porque eu gosto de explicar muito bem para deixar o mínimo de dúvidas possível para a galera. O que me agradou foi a estabilização. A estabilização é realmente boa. Eu tinha uma parte do 4K que eu não tinha ligado e aí ficou bem tremido. Depois eu liguei a estabilização em 4K e em 4K 60 também a estabilização é bem boa. O nível de detalhe faltou um pouquinho também para mim. É um 4K, parece que bem comprimido. Assistindo na tela grande ali do computador na hora da edição, tá? Então, não analisando só na telinha. Eu achei que falta um pouco de mais nitidez, de segurar um negócio mais nítido. Faltou um golinho. Talvez falte ainda um acerto nesse software. O 8K também não achei grande coisa, sem estabilização. Então, um 8K 24 que tem ali, tá? O modo de gravação com as duas câmeras, o modo dual, né, para dividir a tela ou para você filmar na traseira ou na frontal, achei uma sacada legal. Tem o vídeo aqui também que você pode fazer o desfoque, não testei porque eu estava sozinho. Enfim, as outras funçõezinhas que você encontra em câmeras e que são legais. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixa um like, comenta o que você achou aí, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.